Olá, vamos dar continuidade ao estudo dos recursos de DMA que o MSP430 nos oferece. Esse aqui é o assunto 4, então vamos passar aqui para o nosso PowerPoint. Então, tema 15, assunto 4, vamos fazer hoje o primeiro exemplo com o DMA. Mas antes vamos lembrar um pouquinho. Aqui está tomado como exemplo o canal 1 de DMA. Esse canal 1 pode ser o canal 2, 3, eu lembro que na nossa versão 5.5.29 temos apenas os canais 0, 1 e 2. Isso aqui existe, tudo isso aqui existe para cada canal de DMA. Então nós temos aqui um registrador de endereço fonte, de onde vai ser lido o dado a ser transferido, o endereço destino é para onde vai o dado a ser transferido e o tamanho é a quantidade de transferências. Por aqui eu controlo fonte e destino, se eu vou incrementar, decrementar ou deixar inalterado. Se o fonte é byte ou 16 bits, o destino é byte ou 16 bits, aqui habilito o DMA e aqui eu diz o modo de operação do DMA. Isso aqui, controle de prioridade nos diversos canais, e para cada canal DMA nós temos 32 possibilidades de disparo que eu escolho aqui nesse DMA TCL. Muito bem, os modos de operação do DMA são 6, na verdade são 3, repetidos ou não, né? O modo simples é aquele onde cada disparo provoca uma única transferência, não importa quantas foram programadas. O bloco é o primeiro disparo, dá início às transferências e elas só vão parar quando o contador chegar a 0. Então a CPU fica suspensa durante todo esse tempo. E o modo rajada, o primeiro disparo começa a transferência, há uma pausa para a CPU rodar um pouquinho, de novo retira a CPU do barramento, transfere mais um pouco e assim vai alternando entre CPU e DMA. 80% do tempo para DMA, 20% para a CPU. Então esses aqui são os modos simples, bloco e rajada. O repetido, a única diferença é que quando chega a 0, se eu estou no modo sem repetição, o enable vai para 0. Se eu estou no modo com repetição, o DMA permanece habilitado, ou seja, o novo disparo refaz tudo aquilo. Então, continuando, vamos ao nosso primeiro programa. Como exemplo, vamos pegar uma coisa muito simples, que é copiar um vetor no outro vetor. Então, vou criar um vetor V0 e copiar esse vetor V0 no vetor V1, usando diversas alternativas. Basicamente, vai ser o seguinte, está aqui o vetor V0, o vetor V1, e eu vou copiar dado a dado, vetor V0 até o vetor V1 até chegar ao final. Então, o V0 vai ser o meu fonte, V1 vai ser o destino. Vou usar para isso o canal de DMA, então vai ser uma transferência por bloco. Agora temos que ver o modo, né? Temos o modo simples, rajada e bloco. Aqui o bloco ficou um pouquinho redundante com o nome, né? Mas eu sei que vocês não vão confundir. Então vamos lá, então temos 4 modos possíveis: software, DMA modo simples, DMA modo bloco, DMA modo rajada. E além disso eu quero medir o tempo consumido por cada solução, para que eu possa verificar qual foi o ganho de velocidade. Por software quer dizer aquela cópia no braço, uma a uma, byte a byte, dado a dado, desculpe. Modo simples é aquele que eu vou ter que dar um disparo para cada transferência, um disparo para cada transferência. Se são 1000 dados, seria obrigado a dar 1000 disparos. O modo rajada, eu dou o primeiro disparo e fico alternando entre transferência e CPU. E o modo bloco é aquele que a CPU sai fora e eu faço as 1000 transferências e depois retorno o controle para a CPU. Perfeito? Bom, para que eu possa programar, vou dar uma olhadinha, a primeira vez que vamos fazer isso, nos registradores de controle. Eles podem assustar um pouquinho, mas no fundo eles são bem simples e são poucos. Primeiro, eu tenho que indicar quem vai ser o gatilho da minha operação de DMA. Eu vou selecionar o gatilho por software, eu vou selecionar o DMA REC. Então repare, no DMA controle 0, eu digo quem vai ser o gatilho do DMA 0 e posso também informar quem vai ser o gatilho do DMA 1. No DMA controle 1, eu digo quem vai ser o gatilho do DMA 2 e 3, assim vai, 4, 5, 6, 7. Não vou mostrar todos, é só dar uma olhada na documentação lá no livrinho, está bem fácil. Então vamos lá, eu vou trabalhar com o canal 0, por isso eu vou mexer no controle 0, DMA 0 TCL. Vou preparar para que o disparo aconteça por software, DMA REC. Quer dizer, cada vez que eu colocar esse bit, desculpa, o bit não está aqui, né? Aqui eu só estou indicando a seleção do trigger. Então meu trigger, meu disparo vai ser o DMA REC. Lá na frente eu vou indicar onde é que está esse bit.
Perfeito? Então, por aqui eu só vou selecionar a opção 0. Continuando, esse aqui pode assustar um pouquinho, é o controle. Por aqui eu digo como é que o controlador DMA vai fazer para o canal, no caso é por X aqui, mas em nosso caso particular, que estamos usando o canal 0, aqui vai ser o DMA 0 CTL. Existe um desses para cada canal de DMA. Então esse aqui é o DMA 0 CTL. É o controle do canal 0 DMA. Para o canal 1 de DMA, existe o DMA 1 CTL. E para a nossa versão 5.5.29 ainda tem o DMA 2 CTL. Então vamos lá, DMA 0 CTL. O que eu vou programar nele? Bom, o modo de operação. Eu vou trabalhar no modo simples, bloco ou rajada, ou seja, eu vou alterar isso aqui para cada ensaio. Ele vai ser incrementado ou decrementado o ponteiro destino. No caso, nós vamos selecionar para incrementar, porque nós vamos começar da posição 0 do vetor até a última. E o fonte, também a mesma coisa, vamos começar da posição 0 até a última. O destino, vamos deixar 0 porque vamos transferir o Word. O fonte, também vamos deixar 0 porque é o Word. Flanco, vou deixar 0 que é o flanco de subida. O Enable, aqui sim eu deixo ele em 0 para habilitar, para deixar desabilitado, eu configuro e depois ponho em 1 para habilitar. Aqui ele vai me indicar quando terminou a operação de DMA. Esse IE eu posso permitir que essa operação DMA ao finalizar me interrompa. Por enquanto eu vou deixar aqui em 0. DMA bot indica se ele foi interrompido por operação de NMI, não vai ser o nosso caso. E está aqui o bit misterioso, é o bit que quando eu coloco ele em 1, se eu selecionei aquele trigger 0, no DMA controle 0, então ele que faz o disparo. Voltando, me permitam rodar um pouquinho para trás. Opa, está aqui, ó. Meu disparo vai ser aqui, ó, D0, DMA REC. DMA REC é um bit do registrador DMA 0 CTL, está ele aqui. Então selecionei aquele trigger lá, cada vez que eu puser esse bit em 1, eu disparo o DMA. E para terminar, o endereço do fonte, destino e quantas transferências. O endereço do fonte vai ser o V0, né, o vetor V0. O destino vai ser o vetor V1. Então eu vou ler do V0 e escrever no V1. E vetores eu pus em 1000 posições. Repare que esses fonte e destino eles podem ter até 20 bits, que seria o modo estendido. Nós não vamos mexer nisso. De 20 até 31 não estão habilitados. Então posso trabalhar com até 1 MB de memória. 20 bits de endereço, né? Mas deixa para lá, vamos trabalhar só com 0 a 15. Ok? Então, visto isso, nós já temos condições de entrar no programa. Então, prometemos ensaiar 4 modos. O primeiro deles é copiar um vetor, de um vetor para o outro por software. Então, está aqui, ó, um por software. Os vetores são declarados aqui, vetor V0, vetor V1. Eu declarei como global para ficar fácil monitorar com o Code Composer. Mas nada impede que eles estivessem colocados aqui, perfeito? Bom, então eu vou fazer aqui a cópia por software. Como é que seria a cópia por software? Esse QTD vale 1000, tá? Eu deixei, depois eu vou explicar melhor quando vimos o programa. Mas imagine que aqui vale 1000. Então eu vou pegar, ó, do V0 e eu escrevo em cima do V1 e assim vai. Então de igual a 0 até o máximo, né? De 1 em 1, eu vou copiar um vetor no outro. Antes de iniciar a operação de cópia, repare, eu disparei o timer 0, dei um clear aqui, né, no modo contínuo. Quando eu terminar, eu paro a 0 e digo, ó, o tempo gasto nessa opção 1 foi o valor que está no TA0R, perfeito? Eu fiz o ensaio, eu sei que a quantidade de contagem é mais do que suficiente, tá? Essa seria uma preocupação. Então esse aqui é o modo 1, cópia por software. Vou mostrar mais alguns detalhes quando iniciarmos o programa lá no Code Composer. Agora, DMA modo simples. Então, entrou aqui o config DMA. Vai configurar o DMA. No caso, eu vou deixar o config DMA, coloco ele já no modo simples. Não tem que alterar nada. A mesma linha, liguei o timer. E, para cada... Tenho que disparar, né? Falei errado, né? Tenho que disparar o DMA REC para cada transferência. Então, igual a 0, enquanto for menor do que TD, um disparo. Então, vale, disparo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, assim vai. Eu não precisei aqui confirmar que terminou a operação de DMA, que terminou a transferência por DMA, porque ela é rápida. Eu fiz esse ensaio e não houve necessidade. Então, cada vez que eu habilito o DMA REC, já no ciclo de barramento seguinte,
o controle é passado para o DMA. Então, quando terminar, controle igual a 0, parei o timer e li quanto tempo gastou. Perfeito? Então, aqui, modo simples, fui obrigado a fazer 1000 disparos. Agora, o modo rajada. O modo rajada é aquele onde eu só dou o primeiro disparo e as operações de DMA ficam alternando entre DMA e liberação do barramento para a CPU. Então, vamos dar uma olhada aqui. Eu já agora alterei o modo. O DMA 0 me deixa no modo 0, alterei para o modo 2, que é o modo rajada, disparei o timer e mandei o primeiro DMA REC. Dei o primeiro disparo. Em seguida eu faço o quê? Só fico esperando terminar. Fico esperando o DMA EFG ir para 1. Quando ele for para 1, porque acabou, paro o timer, guardo o tempo. Perfeito? Então aqui, como a CPU fica alternando entre DMAs e tempo de execução de programa, tem condições de verificar quando é que o DMA EFG vai para 1. E para o modo bloco, está aqui. Se vocês olharem, vocês vão falar, poxa, não mudou nada, né? Opa! Rajada e bloco. Não mudou nada praticamente, né? Mesma coisa, então vamos lá. Vim aqui, programei, agora escolhi o modo bloco, liguei o timer, dei o primeiro disparo. Quando eu der esse primeiro disparo, a CPU sai do ar. Começa a fazer todas as transferências. Quando terminar a última, o controle é devolvido para a CPU. Por questões de segurança, estou checando só aqui se realmente o DMA EFG foi para 1. Na verdade, eu vou fazer isso aqui uma única vez, né? Assim que o controle for devolvido para a CPU após o ciclo DMA, o DMA EFG deve estar em 1. Para o timer, guardo. Perfeito? Então, essa é a ideia. Vamos então passar para o Code Composer. Deixa eu acertar minha janela do Code Composer, que eu não estou vendo ele aqui. Prontinho. Então está aqui meu Code Composer. Vou aumentar um pouquinho o tamanho da letra. Vamos ver se eu consigo. Está aqui. Então está aqui meu Code Composer. Repare que eu defini o QTD como 1000. Estão vendo aqui, né? Então, se quem quiser depois fazer um ensaio com 10.000, 20.000, fique à vontade. As funções, temos o config DMA. E por segurança eu criei uma funçãozinha chamada compara vetor. Só para verificar se a transferência aconteceu. Tem inicializa vetor e inicializa LEDs. Então vamos dar uma olhadinha. Criei então os dois vetores. Estão lembrados que QTD vale 1000, né? Inicializei os dois vetores. Os pontos de teste, desculpa, os tempos consumidos. E aí vai. Inicializo os LEDs. Preparei para o teste 1. Inicializei o vetor. Inicializar o vetor. Vamos dar uma olhadinha como é que faz. Cadê a minha função inicializar vetor? Eu não consigo mostrar aqui. Talvez eu consiga dar um golpe aqui. Vamos lá, inicializar vetor, está aqui, ó. Pronto. É que esse meu OBS, ele me deu um bug aqui qualquer, me confundiu todas as janelas, eu não estou conseguindo trabalhar da maneira normal. Então eu consegui o modo gambiarra, estou conseguindo apresentar, mas as coisas estão um pouquinho estranhas ainda, tá? Por isso me desculpem. Mas vamos lá. Então, inicializar vetor simplesmente é escrever, olha, escrevo de 1 até 1000 no vetor 0 e o vetor 1 faço ele igual a 0. Inicializar os LEDs nem preciso mostrar, né? E o que é conferir vetor? Comparar vetor. Comparar vetor, simplesmente eu vejo se um vetor está igual ao outro. Estão vendo aqui, ó? I igual a 0. Se eles estiverem diferentes, acende o LED vermelho e para. Quer dizer, o LED vermelho acender porque o DMA deu algum galho. Inicialização do DMA, que eu chamei aqui de configuração. É muito simples, né? Então está aqui, ó. No controle eu coloquei todos os modos, então eu coloquei sempre o modo DT0, que é o modo simples, mandei incrementar e como não pus mais nada, o enable está em 0. Selecionei a fonte de disparo, que é o DREC, o fonte é o V0, o destino é o V1 e o size é a quantidade. E aqui em seguida eu peguei no controle e pus o enable igual a 1. Pronto, está tudo certinho para fazer a operação DMA. Então vamos lá, vamos mostrar o teste 1. Então eu vim aqui, inicializei os LEDs, inicializei o vetor. Vocês já viram como é que é. E vou transferir byte a byte por software. Parou,
marquei o tempo, comparei os dois vetores só por segurança. Teste 2. Como eu vim com o controle sempre no modo simples, né? Então não tem que fazer mais nada. Simplesmente vim aqui e dei a quantidade de disparos necessária. Quando eu cumpri a quantidade de disparos necessária, certamente ele parou, guardei o tempo. No 3. Bom, no modo 3, aqui no teste 3, eu tenho que selecionar o modo rajada. O modo rajada é o DMAT 2. Como o config DMA põe no DMAT 0, simplesmente eu faço um OU, né? Mudando então o bit 00 para 10. Está aqui então o modo rajada. Na verdade são 3 bits, modo 000 para 010, modo rajada. Então, dei o primeiro DREC e fiquei monitorando. Quando o DMA-FG for para 1, porque acabou tudo, anotei o tempo. E o último está aqui, configurei o DMA, mudei agora para o modo 1, que é o modo bloco. Disparei, o DMA assume o controle e tira a CPU do ar. Quando a CPU voltar para o ar, provavelmente porque acabou tudo, o DMA-FG está em 1. Em final de cada um deles eu comparei os vetores, perfeito? Então não tem muito o que mostrar aqui. Eu vou tentar rodar, vamos ver se o Code Compose vai trabalhar legal. Esqueci de conectar a plaquinha, é capaz de dar um erro. Deu um erro aí, cadê meu erro? Será que eu consigo? Será que eu cometi? Não, tá certo. O que eu cometi de erro aqui? Tá aqui, ó. Eu acho que eu me enrolei em algum lugar, digitei esse igual a mais. Vamos lá de novo. Tem sempre surpresas, né? Me desculpe aí, pessoal. Então, tá lá. Carregou. Vamos diminuir o tamanho dessa janela aqui. Tá lá. Vamos diminuir um pouquinho o tamanho das letras, para vocês conseguirem apreciar. Eu pus as expressões para cá. Tá aqui, vamos lá. Eu já preparei, já coloquei breakpoints em diversos locais. Então, não tem muito o que mostrar. Executar passo a passo aqui também não é lá muito útil, não. Vocês não vão ver grandes coisas. Então, eu vou só no rodar trecho do programa. Então, o primeiro ensaio é transferir byte a byte, dado a dado. Parou aqui. Repare que eu gastei 14.006 contagens do SME Clock para transferir os mil dados. Vou agora, teste 2, é o modo simples. Opa, é aqui que eu tenho que apertar. Parou aqui. Antes de iniciar o teste 3. Repare que agora eu gastei menos. Mais uma. Ele parou aqui. No teste 4, que é o modo bloco. Repare que agora daqui para cá, ó, já ganhei tempo a beça. E o último parou aqui. Cadê? Parei aqui. E 2010. Então, nesse ponto aqui, eu vou dar mais um pequeno passo. Cadê o passo? Vou no F5. Prontinho, acendeu o LED verde e terminou o programa. Fiquei preso aí. Reparem que 2010 para 14.000, né? Por software e por DMA foi bem mais rápido. Ok? Aqui termina a demonstração. Não tem muito o que ficar exibindo num programa, né, que usa transferência por DMA. E eu vou voltar então. Vamos ver se eu consigo voltar aqui ao meu PowerPoint. Deixa eu ver se eu... Tá aqui, consegui. Então, esse foi a demonstração e meu resultado está aqui, ó. Eu copiei aqueles valores e coloquei aqui. Então, por software, transferindo dado a dado, eu gastei 13 milissegundos. Modo simples, 10 milissegundos. Modo rajada, 2. Modo bloco, 1,92. O ganho do modo simples, no modo por software para o modo bloco foi de 7 vezes. 7 vezes mais rápido. Então, uma coisa realmente que vale a pena. E com isso, então, nós chegamos ao final desse nosso assunto 4. Recomendo que vocês deem uma olhada com calma no programa. Ele vai estar disponível. Deem uma lida na documentação. E
façam a prática e façam alguns ensaios novamente, etc. Tenham em mente que no modo simples é um disparo para cada dado transferido. No modo rajada, eu dou o primeiro disparo e a coisa segue direto até o contador chegar a zero. Só que nesse passo de executar direto tudo, a cada 8 clocks do DMA, 2 clocks são destinados para a CPU. Então o relógio que entra aí é o M-Clock. Então 8 períodos para o DMA, 2 para a CPU. E no modo bloco, começou, a CPU sai fora, só volta quando acaba tudo. Então, pessoal, agradeço a atenção de vocês e trabalhem. DMA é bem simples e pode ajudar muito a vida de vocês. Obrigado.